Ser absoluto e infinito, Deus. Vida. Amor e misericórdia eternos. Manifestando-te em ti mesmo como sabedoria total e poder total. Ilumina nossas mentes para que o entendamos como a verdade. Limpa nossos corações para que reflitam teu amor por ti e por todos os seres humanos. Amém. 1. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu. Logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus 13. 3, 8. Claramente a parábola de Cristo sobre o semeador. Não pretendia ensinar fazendeiros a plantar. Antes, ele estava usando uma experiência comum para aqueles que o ouviam, como uma alegoria que indicava uma verdade espiritual profunda. Mas, ainda assim, seus discípulos pareciam confusos com a história e perguntaram a Cristo por que ele falava através de parábolas. E assim ele contou a eles o significado da parábola do semeador, dizendo: escutem o que a parábola do semeador significa. Quando alguém escuta a mensagem sobre o reino e não a entende, o demônio vem e rouba-o que foi semeado em seu coração. Esta é a semente que caiu ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente que caiu em solo pedregoso é o homem que ouve a palavra e a recebe imediatamente com a alegria. Mas como ele não tem raiz, na palavra não criou raízes em seu coração, ele persevera por um curto tempo. Quando problemas ou perseguição surgem por causa da palavra, ele rapidamente a abandona. Aquele que recebeu a semente que caiu entre os espinhos é o homem que ouve a palavra. Mas as preocupações desta vida e a falsidade da riqueza sufocam-na, tornando-a infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente que caiu em terra boa é o homem que ouve a palavra e a compreende. Ele dá frutos, produzindo 100, 60 ou 30 vezes o que foi semeado. Mateus 13, 18, 23. Esta parábola tem um grande significado para aqueles que têm ouvidos para ouvir, como dito por Joshua, Jesus. Nós temos ouvidos e olhos físicos para ouvir e ver, mas é o que pensamos que vemos e ouvimos que faz toda a diferença em nosso entendimento e experiência na vida. Há um ditado grego que, corretamente, diz o seguinte: é a mente que vê e ouve e não os olhos e ouvidos. Então não é uma questão de apenas ouvir palavras sobre a verdade, temos que penetrar profundamente no significado por trás das palavras. As palavras existem por causa de seus significados. Não é tanto para as palavras, mas para seu significado que devemos atentar. E é a qualidade da nossa concha psiconoética que criamos com nossos pensamentos e sentimentos que afeta o significado daquilo que pensamos, que vemos e ouvimos. Como pesquisadores da verdade, é nosso trabalho limpar e purificar este filtro psicológico, esta lente colorida de percepção, tornando-a mais e mais transparente para que possamos compreender o que ouvimos e vemos de forma mais correta. O solo fértil da mente subconsciente. Neste esforço para limpar nossa concha utilizamos as práticas da introspecção diária e observação. Durante a introspecção percebemos que certos elementais, os pensamentos, desejos e emoções que abrigamos e expressamos são os reais obstáculos para nossa experiência da verdade e um modo de vida melhor. Eles distorcem a verdade sobre nossa personalidade, outras personalidades, a vida e Deus. E assim nós vemos e ouvimos, através de uma lente obscura que distorce a clareza de nossas percepções. E o grau de clareza ou obscuridade de nossas percepções está diretamente relacionado com a qualidade e quantidade dos elementais que compõem nossa concha psiconoética. Cerca de 80% desses elementais são subconscientes para nós e, portanto, sua existência escapa da nossa atenção. Uma parte do nosso subconsciente, a parte pela qual somos responsáveis, é como o porão ou o sótão de nossa casa, onde guardamos coisas materiais que não usamos regularmente ou nunca usamos. De forma similar, esta câmara do nosso subconsciente é nosso depósito psicológico onde elementais psiconoéticos, pensamentos, emoções, desejos, motivações e intenções são armazenados e exercem sua influência sobre nossa personalidade, entrando, conscientemente, em nosso subconsciente. Com a introspecção, podemos encontrar certos grupos de pensamentos, sentimentos e predisposições que se tornaram antiquados e obsoletos. Se não purificarmos e atualizarmos nosso modo de pensar, sentir e nos comportar, corremos o risco de nos tornarmos velharias psicológicas. Da mesma forma que o jogador de futebol do colégio que, 20 anos, Espiga de milho produz uma média de 800 sementes, grãos. Então nós vemos que semeando uma única semente de milho, teremos uma abundante colheita de 4.800 sementes ou mais. Isso é um retorno de 4.800%. Que próspero resultado por semearmos apenas uma semente. Deus concedeu este tipo de abundância nas leis que governam os mundos de existência que estão no plano divino. Como acima, assim embaixo. É assim que funciona na terra e nos céus, onde entraremos quando deixarmos este mundo. Mas, quando entramos naqueles céus já encontramos uma colheita pronta esperando por nós. Esta colheita será o resultado de certas sementes de ideias, pensamentos, desejos e emoções
que mantivemos durante nossa vida na terra. Eu lhes direi a verdade. Tudo que atares na terra será atado nos céus, e tudo que desatares na terra será desatado nos céus. Mateus 18:18. E se descobrirmos que nossa colheita terrena ou celestial não é boa, podemos sempre parar, arrancar pela raiz as coisas indesejáveis em nossa vida e dar um passo adiante plantando melhores sementes em fileiras mais retas. Então é muito importante que façamos um esforço para escolhermos conscientemente boas sementes para plantar em nosso campo, nossa vida, nossa personalidade e evitarmos a colheita amarga multiplicada por 100 de sementes pobres plantadas subconscientemente. Plantar subconscientemente significa expressar pensamentos, emoções, palavras e ações apenas por hábito. O sábio compreende esta lei de manifestação e trabalha com ela conscientemente, escolhendo de forma inteligente as sementes de elementais que ele cria e revitaliza. Estes elementais são as formas, pensamentos, emoções. Eu digo formas, emoções, pensamentos e formas, pensamentos, emoções, porque nossos elementais são uma mistura de ambos, pensamento e emoção. A vida que eles têm e o poder que exercem sobre nossa personalidade dependem da quantidade e da qualidade da energia, vitalidade etérica, que damos a eles. Carregamos nossos elementais com energia em virtude da atenção que damos a eles e pelo número de vezes que os revitalizamos pela repetição. Se paramos de dar atenção a um elemental, ele se torna desenergizado e inativo. Se regamos nossas sementes elementais com pouca atenção e poucas repetições, criamos elementais fracos e ineficientes. Se regamos nossas sementes de pensamentos, emoções com grande regularidade e intensidade, criamos elementais muito poderosos. E se extrapolamos e os elementais são carregados com muita energia, podemos perder o controle sobre eles, que podem se apossar temporariamente de nossa personalidade. Nestes casos, a personalidade será atormentada por ataques incontroláveis de instabilidade mental e emocional, ideias fixas, desordens obsessivas, compulsivas e, em casos mais sérios, levada à insanidade, espíritos impuros. Assim como as sementes físicas podem produzir centenas da sua espécie, também nossos elementais podem similarmente aumentar, acumular e se armazenar em nossa subconsciência. Joshua explicou este processo em sua parábola sobre o espírito impuro, dizendo: quando um espírito imundo sai de um homem, ele vai por lugares áridos buscando descanso e não o encontra. Então, ele diz: eu retornarei para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa desocupada, limpa e em ordem. Então ele vai e traz com ele 7 outros piores que ele, e eles vão e vivem ali. E a condição final daquele homem é pior que antes. Mateus 12:43-45. O espírito impuro saindo da casa é uma referência à expressão negativa de uma pessoa. Quando expressamos negatividade, um elemental é criado e, inicialmente, nos deixa através de um ponto entre as sobrancelhas, mas finalmente ele retorna para aquele que o enviou e entra em sua casa, sua personalidade. Quando ele retorna para a pessoa, ele retorna com outros 7 espíritos ainda mais terríveis elementais. Expresse aquela negatividade novamente como pensamento, sentimento, palavra ou ação, e você conseguirá mais 7 espíritos. Repita isso e consiga mais 7 e assim sucessivamente. Esta é uma descrição de como elementais grupais são formados em uma personalidade, e esta construção, este acúmulo prejudicial de elementais negativos, armazena-se em nossa mente subconsciente. Repetir essa expressão várias e várias vezes ao longo do tempo pode finalmente esmagar nossa personalidade, levando-a a doenças físicas, esgotamento nervoso e sérias doenças mentais. Então esta parábola é um claro aviso para aqueles que têm tendência a repetir negatividade com frequência. O romancista inglês Charles Reade resumiu bem esta cadeia de manifestação de causa e efeito quando escreveu: plante um pensamento e colherá uma ação, plante uma ação e colherá um hábito, plante um hábito e colherá um caráter, plante um caráter e colherá um destino. A criação do nosso caráter está em nossas próprias mãos. Nossa vida é para que façamos, não precisamos esperar que Deus, mestres, professores ou qualquer outro ser humano faça por nós. É claro que estes princípios de manifestação também se aplicam aos elementais positivos. Então, ao invés de continuar vivendo subconscientemente, somos convidados a viver mais conscientemente através da seleção cuidadosa das sementes que plantamos. Somos encorajados a criar conscientemente elementais positivos, fazendo com que se manifestem totalmente. Mas como? Frequentemente as pessoas falham nessa tentativa de criar uma semente de pensamento positivo, porque em seguida criam um elemental de dúvida que se opõe e que tende a enfraquecer e neutralizar o poder do elemental positivo. Para sermos bem-sucedidos, precisamos eliminar a dúvida de nossos esforços e focalizarmos a realização do ideal do elemental que criamos. Veja, sinta e viva sua ideia realizada em sua perfeição e não através de sombras de dúvidas. Seja nosso ideal, ideia aquele, sobre nossa natureza divina ou um simples elemental criado para o bem. Devemos nos esforçar para vivermos como se esse ideal, ideia já tivesse sido realizado. Reivindique, afirme, acredite. Então é necessário um esforço para nos treinarmos, para manter uma fé inabalável em nossa ideia, ideal e confiar em sua realização, especialmente diante de situações contraditórias. Mas preste muita atenção. Isto não é fé cega ou simples teimosia, mas trabalhar com uma fé ativa baseada em um entendimento decidido sobre as leis que governam a manifestação. Se permanecermos fiéis à nossa criação e evitarmos nosso adversário interno com suas incontáveis contradições sobre a verdade de nosso ideal, seremos bem-sucedidos. Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5:48 é o chamado de Joshua para nós, sua persuasão divina para que vivamos a partir dos ideais mais altos. Como uma personalidade, nós podemos viver como um refém do egoísmo ou podemos ser o anfitrião de Deus para suas expressões de amor, sabedoria e poder nos mundos de existência. Dessa forma, vivemos não como um gerador desse amor, sabedoria e poder, mas como um distribuidor do amor, sabedoria e poder de Deus, perverso ou gentil. Se o nosso comportamento como uma personalidade é perverso ou gentil, isso não muda o fato de que todos somos filhos de Deus. Somos, de todas as formas, filhos de Deus, e não há nada que o homem, arcanjo ou demônio possa fazer para alterar esta absoluta realidade.
Se o nosso comportamento é perverso ou gentil, isso não muda o amor de Deus por nós como seus filhos. Contudo, isso altera nossa experiência com o amor de Deus. Se o nosso comportamento está alinhado com as leis de Deus, experimentamos o apoio encorajador do amor divino em nossas vidas. Se nosso comportamento contradiz e viola as leis de Deus, então aquele mesmo amor divino nos trará preciosas, mas frequentemente dolorosas lições, as quais Jascalos chamava de chicote do destino. Estas lições difíceis nos chegam não como punição, mas como consequências de causa e efeito que surgem da interação entre as leis divinas e nossas próprias ações. E mesmo nessas dolorosas experiências podemos encontrar o amor de Deus nos trazendo nossa próxima e necessária lição que salvará sua criança amada da estagnação sem fim na ignorância de nossos erros e ilusões. Se nosso comportamento é perverso ou gentil, somos igualmente amados por Deus nosso Pai que está nos céus. Ele nos ama sempre, sem interrupção, e nos guia com sua luz divina. Decidamos nesse ano novo refletir sua luz amor perfeitos para os outros, de forma mais brilhante do que nunca. Amor a todos. Daniel. E o quem do this exercise for 10 minutes. No need for more. E if you make this exercise 10 minutes in the morning, and 10 minutes at night, and then start your introspection, looking within. These exercises are enough to raise your self-consciousness, through the course of time, to higher and higher levels. Suppose we are doing these exercises for longer periods, half an hour, 3/4, an hour or so. Do we gain anything more? E telling you no. E you don't. Dascalos. Agora faremos um exercício. Relaxe completamente dos dedos dos pés até o topo da sua cabeça, concentrando em seu corpo. Dos dedos dos pés até sua cabeça, sinta que está em seu corpo e diga a si mesmo: eu estou vivendo neste corpo, apesar de conhecer muito pouco sobre ele. Os arcanjos sagrados o construíram e o sustentam. Agradeça a eles. Eles o amam. Eles estão trabalhando para você e irão regozijar-se quando você despertar e estiver em contato consciente com eles. Todos os dias você recebe uma quantia de vitalidade da mente. A mente não é essa parte que você chama de cérebro. Entre em sua personalidade, em seu subconsciente e estude a natureza dos elementais que o compõem. Verifique seus sentimentos e suas emoções. Verifique seus pensamentos. Não escravize a mente. Pensamento em favor das emoções antes. Verifique-as e entenda o que elas são. Verifique-as. Fraquezas em sua personalidade, ciúmes, ódio, malícia. Estas coisas são venenos em seus corpos. E não reclame das doenças que aparecem em seus corpos porque você as está causando. Nem Deus, Pai, nem os arcanjos estão punindo você. Deus ama seus filhos, mesmo que sejam malvados. Então, limpe sua personalidade e não faça mal. Use das riquezas que Deus está dando a você, como a vitalidade da mente. Sim, Dascalos. Ser absoluto, infinito, Deus, vida, amor e misericórdia eternos, manifestando-te em ti mesmo, como sabedoria e poder totais. Ilumina nossas mentes para entendermos tua verdade. Limpa nossos corações para refletirmos teu amor para ti e para todos os seres humanos. Amém. Esta é a nossa oração e Dascalos iniciava cada lição na sua com esta grande invocação. Esta oração tem um significado profundo. Ela contém os princípios dos pesquisadores da verdade. É uma verdadeira oração para todo ser humano independente de sua orientação espiritual. Mas uma oração é muito mais que apenas recitar mecanicamente uma série de palavras e deixar nossa mente pular de um pensamento para outro. Nós deveríamos sentir uma profunda conexão com o sentido por trás das palavras de nossas orações. Orações poderosas. Inteligência infinita. Vem de uma integração de nosso coração, mente e espírito. É benéfico fazer uma oração no início de qualquer meditação ou trabalho de cura. A oração é um método eficaz para invocar a autoridade de Deus e do ser para silenciar, em alguns momentos, a natureza tirânica do egoísmo. Por que oramos e o que é uma oração? Há muitos tipos de orações feitas com vários graus de pureza. Orações de súplica são aquelas onde a pessoa ora para ganhar alguma coisa de Deus que ela considera necessitar. Há orações de intercessão pedindo a Deus que interceda no curso de eventos. Há também orações de agradecimento. Estas orações de gratidão são reconhecimentos por alguma coisa boa que foi recebida. Há orações que são realmente promessas feitas ao nosso ser ou Deus. Há orações de adoração que são feitas em louvor a Deus e a tudo que é bom. Claramente, Deus não precisa de nossas orações. Nós necessitamos nos sintonizar com Deus e a oração pode ser um meio efetivo para esta sintonização. Se olharmos a primeira parte da nossa oração, acima, veremos que ela toma a forma de uma declaração. É uma afirmação para e sobre Deus. A primeira linha em nossa oração é ser absoluto, infinito. Isto é uma referência a Deus em manifestação, como um Deus e para todos os ser humano encarnado nós não podemos entender Deus em um estado não manifestado, em sua condição original. Nós sabemos que deve haver uma causa por trás de Deus em manifestação, mas isto está além de qualquer nome ou forma e muito além de nossa habilidade de pesquisá-la. É como um cientista tentando fazer uma pesquisa física sobre as condições do universo material antes do chamado Big Bang. Simplesmente não é possível, como um termo de referência para apontar esta condição original não manifestada de Deus. O nome ser absoluto infinito e manifestado é utilizado. Deus em manifestação nós chamamos ser absoluto infinito, a realidade absoluta infinita e o eu essencial absoluto infinito. Deus é o eu essencial absoluto e não uma força cega. Ele é uma autoconsciência absoluta, conhecedora de tudo. Na primeira linha de nossa oração nós temos uma descrição de algumas características conhecidas de Deus. Vamos considerá-las cuidadosamente. A palavra absoluto fala de sua natureza perfeita, total, completa e sem restrição. Infinito significa sem limites, além de qualquer valor que possa ser atribuído. Ele é tanto infinitamente pequeno como infinitamente grande. A palavra ser dá muito significado a esta descrição de Deus. Ele é chamado ser, porque
porque é composto de um número infinito de seres eternos, similares, em natureza, a Deus. Os judeus chamam estes seres eternos que estão em Deus de Elohim. A palavra Elohim é derivada das línguas antigas egípcia e aramaico. Eu significava Deus e Rim significava pluralidade, portanto Elohim literalmente significa Deus em pluralidade. Mas isso não significa que há mais de um Deus verdadeiro. Na Bíblia, a condição de Deus como ser infinito é descrita como Deus das multidões e o Senhor das multidões. Em nossos círculos é conhecido como a divina multiplicidade de Deus. Multiplicidade não significa que Deus multiplica. Multiplicidade significa ser em grandes números. E estes inumeráveis seres eternos estão em união total com Deus. Eles não estão em um estado dualístico que os faça sentirem-se separados de Deus. Eles estão em completo et-uam asterisco com Deus enquanto retém suas individualidades. Metaforicamente podemos dizer que da mesma forma que nosso corpo material é composto de inumeráveis células individuais, o corpo de Deus é composto por um incalculável número de seres monádicos eternos. Alguns desses seres, dentro do ser absoluto, são destinados a projetar um raio de seu espírito através do arquétipo da ideia humana e expressam-se como seres humanos. Outros são destinados a lei divina, projetar um raio de seu espírito através do arquétipo arcangélico e expressam sua natureza como seres arcangélicos. A próxima linha da oração declara Deus como vida, amor e misericórdia eternos. A vida eterna é, foi e sempre será. Sua característica é a completa e total autossuficiência. Ela não necessita de nada fora de si mesma. Agora é bom contemplar a diferença entre a vida eterna e as formas de vida temporárias que vemos ao nosso redor. No plano material há uma abundância de formas de vida nascendo, crescendo e finalmente morrendo. Nos planos psíquicos há ainda mais formas de vida do que as encontradas no plano material, mas há uma grande diferença entre essas formas de vida mortais e a vida eterna, que as anima. O amor e misericórdia eternos de Deus são eternos em duração. Eles não aumentam nem diminuem. Deus nunca nos priva desse amor, mesmo quando, como uma personalidade, nos comportamos muito mal. Pelo nosso modo de pensar, sentir e se comportar, podemos nos tornar dessintonizados desse amor e sentirmos-nos separados dele. Mas este amor por nós não é afetado pelo nosso comportamento e continua a emanar perfeitamente por toda a eternidade. A seguir vem a declaração, manifestando-te em ti mesmo. Esta é uma afirmação virtual, se referem aos ensinamentos do referente à munipresença de Deus. Ele é tudo e ele está em tudo. Deus está igualmente presente em todos os lugares, simultaneamente, não só no sentido de espaço, dentro do universo material, mas em todos os lugares no sentido de lugar como encontrado, em todos os mundos de existência e além. A oração continua, como sabedoria e poder totais. Esta linha afirma especificamente o que Deus está manifestando em si mesmo. A sabedoria total no plano divino é a onisciência de Deus. É o saber tudo, conhecimento total de tudo, nada escapa da atenção de Deus. O poder é o poder universal e a autoridade infinita. Recitando atentamente a primeira parte da oração, estamos nos sintonizando com Deus. Quando nos damos mais tempo e ponderamos profundamente sobre esta parte da oração, estamos também seguindo as 7 promessas de um pesquisador da verdade, ou seja, meditar e contemplar o ser infinito absoluto todos os dias. A segunda parte da oração faz pedidos. O primeiro pedido é para que Deus ilumine nossas mentes para que entendamos sua verdade. Este é um pedido importante uma vez que nos encontramos frequentemente confusos ou até completamente ignorantes das verdadeiras causas dos problemas que enfrentamos em nossas vidas. Igualmente, somos limitados em nosso entendimento sobre a verdade de quem somos, o que somos e a natureza da realidade onde nos encontramos. Este é o ponto. Conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Ela nos liberta das ilusões, confusões e influências negativas. Cada ser humano tem o direito de pesquisar a verdade por ele mesmo e ascender a escada das verdades relativas em direção à verdade absoluta. Em nossa oração estamos pedindo ajuda para que hajam condições que nos permitirão compreender uma maior medida da verdade em relação à vida, nós mesmos, Deus. É um pedido para acabar com a ilusão de separação e realmente compreender a verdade de que todos os seres humanos são irmãos, irmãs, pais, mães, filhos e filhas uns dos outros. À medida que compreendemos mais profundamente estas verdades, começamos a vislumbrar o que somos em Deus e o que Deus é em nós. A linha final de nossa oração é muito bonita. Limpa nossos corações para refletirmos teu amor para ti e para todos os seres humanos. Esta é a convicção final de qualquer religião verdadeira ou sistema espiritual. Amar a Deus e amar uns aos outros. Estamos bem cientes para amar nossos, afirmar que ama companheiros seres humanos como nós, mesmos porque na verdade eles são nosso ser. É necessário meditação profunda para tocar esta verdade. Deus, se não amar outros seres humanos ao seu redor, descá-los como seres espirituais eternos, somos todos iguais em um estado de unidade dentro do ser infinito absoluto. Este é o eu essencial comum, logóico, para o qual um dia todos nós retornaremos. Devemos manter em nossas mentes que, da mesma forma que nós, as pessoas à nossa volta também são deuses sob as influências da ilusão nos mundos de separação. Eles precisam de nosso amor, não nossas críticas. Amor a todos. Daniel, um exercício sobre elementais por Jascalos de uma lição na SOA. Agora nós faremos um exercício. Concentre-se no tórax agora, próximo ao coração, e veja um sol irradiando de seu coração. Luz, você é a luz. Traga à sua frente uma pessoa com a qual você tenha diferenças. Veja aquela pessoa, sorrindo, e diga a ela, em sua mente, que você a ama com amor puro, não amor pessoal. Envie um desejo para que aquela pessoa seja feliz. Limpa nossos corações para refletirmos teu amor para ti e para todos os seres humanos. Bem-aventurados são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Dascalos, bem-vindo ao círculo virtual com lições sobre os ensinamentos dos pesquisadores da verdade. Este círculo foi criado principalmente para aqueles que não podem participar de reuniões de círculo no local onde vivem. As raízes destes ensinamentos remontam a milhares de anos. Contudo, nós iremos explorar este
Sistema para a pesquisa da verdade através de sua forma mais atual, que foi apresentada pelo Dr. Stylianos Ateslis, de Chipre, também conhecido de Ascalos. Antes de iniciar a pesquisa destes ensinamentos, nós deveríamos ter uma clara ideia sobre qual é o nosso propósito. Há uma direção a seguir, inerente a qualquer propósito, ou direção está uma expectativa sobre o que vai acontecer. O problema é que nossas expectativas colorem e limitam nossas experiências com a realidade. Historicamente, as aproximações mais comuns de Deus à realidade absoluta e infinita eram por caminhos solitários ou através de uma organização ou religião. Referindo-se a estas aproximações, o poeta e místico Sufi do século X, Nifari, escreveu: se você se lança em um mar sem nenhuma orientação, isto é muito perigoso, porque o homem confunde as coisas que surgem dentro dele com as que surgem fora. Isto é um perigo na aproximação da realidade absoluta e infinita quando de forma solitária e sem uma ideia real da direção para onde se segue. Nifari continua: se por outro lado você viaja pelo mar em um barco, isto é arriscado porque existe o perigo de apego ao veículo. Este é o perigo de uma aproximação da realidade absoluta e infinita através do veículo de uma religião ou organização ortodoxas. Nifari conclui com: num caso, o fim é desconhecido e não há orientação. No outro caso, os meios se tornam o fim e não há chegada. Alternativamente, os ensinamentos dos pesquisadores da verdade oferecem um sistema através do qual cada um de nós pode se aproximar e experimentar a verdade diretamente. Isto é um sistema e não uma organização a qual você se filia. Neste sistema, ao invés de uma hierarquia de professores e gurus, o que você vai encontrar são irmãos e irmãs guias amorosos que o ajudarão ao longo de seu caminho. Estes guias nunca permanecem entre você e Deus. Pelo contrário, eles permanecem ao seu lado durante a grande jornada do despertar. A ajuda deles nunca tenta dominar ou limitar o seu livre-arbítrio, o qual é um dos mais importantes presentes de Deus. Estes guias estão tanto na Terra como em mundos além. O serviço que eles oferecem para todos os seres humanos nos mundos de existência refere-se à natureza triádica da existência humana. Estas três naturezas são a física, emocional e mental, as expressões de nossas personalidades. Nenhuma pessoa ou sistema pode alegar exclusividade em relação à verdade. A verdade pertence a todos e todos pertencem à verdade. Não há proibição na pesquisa da verdade e nós somos livres para aprender em outros sistemas. Comparando o que outros mestres iluminados declararam, nós podemos nos aproximar da verdade. Ainda assim, dentro deste sistema você encontrará tudo o que há nos outros sistemas e muito mais. Inicialmente, como pesquisador da verdade, nós aprendemos a trabalhar dentro de nós mesmos, para restaurar e manter a saúde de nosso corpo material. Nós trabalhamos para acalmar desequilíbrios emocionais e clarear nossa confusão mental. Nós trabalhamos para nos limpar e harmonizar fisicamente, psiquicamente e noeticamente. Isto restabelece o equilíbrio e purifica nossa personalidade. Nos equilibrando, nós nos tornamos mais capacitados a assistir aqueles ao nosso redor que estejam em necessidade. Expressões saudáveis e equilibradas do corpo, das emoções e dos pensamentos são, verdadeiramente, uma realização maravilhosa. Ainda assim, isto não é todo o propósito deste sistema. O real propósito do nosso sistema é a autorrealização. Por auto-realização, nós não nos referimos apenas à realização da nossa personalidade atual, nosso pequeno eu e suas expressões transitórias nos mundos de existência. Este é um começo necessário, mas não real. Propósito. Por autorrealização, nós nos referimos ao completo e total despertar do nosso ser como espírito-alma. A nossa aproximação da verdade nos ocupa totalmente com ambos os ensinamentos e as práticas esotéricas do nosso sistema. Os ensinamentos esotéricos nos proporcionam a base teórica e sugerem um caminho para se aproximar da verdade absoluta, através da verdade relativa. Enquanto isso, as práticas esotéricas permitem nosso movimento ao longo deste caminho. Ambos são necessários para alcançarmos nosso objetivo de autorrealização. Em lições futuras, nós iremos começar nosso trabalho com ambos ensinamentos e práticas. Contudo, antes de nos movermos diretamente para este trabalho, aqui está um pouco da história sobre a linhagem dos pesquisadores da verdade. Nossas raízes, pode-se afirmar, se estendem ao longo de 3.300 anos no passado, quando o monoteísmo, a crença em um Deus, foi primeiramente introduzida na Terra pelo faraó Ankenaton e seus hierofantes no Antigo Egito. Ainda assim, a verdade por trás de todas as expressões terrenas da verdade é, foi e sempre será eterna. A linhagem direta dos pesquisadores da verdade pode ser investigada ao longo de mais de 2.000 anos atrás. Muito antes de Cristo nascer, Buda, na Índia, disse aos seus discípulos: eu não sou Deus, mas o próprio Deus nascerá daqui a 500 anos. 5 séculos depois, o Maharaja Ram Towaivahan, um rei na Índia conhecedor desta profecia, começou a acompanhar a vinda do Cristo e a localização de seu nascimento através da clarividência. Como tinha certeza absoluta da chegada desta encarnação de Deus, o Maharaja Ram deixou seu reino para seu irmão e, com seu amigo Shekitana, partiu da Índia para encontrar o Cristo criança. No caminho eles passaram através da Armênia. Na Armênia, Ram encontrou um dos reis daquela região, Caspar ou algumas vezes chamado de Gaspar, que decidiu ir junto com Ram nesta peregrinação sagrada. Mais tarde no deserto, eles encontraram Baal das Oalsar, Baltazar, um astrólogo árabe e rei de uma das 9 tribos nômades beduínas. Baal das Oalsar também acompanhou Ram e Caspar na procura pelo Cristo criança. Eles finalmente viram a estrela brilhante de Belém e encontraram os estábulos, e se tornaram conhecidos como os 3 homens sábios, os 3 reis ou 3 magos, como mencionado na Bíblia. Os 3 reis, Ram, Caspar e Oalsar, homenagearam o Cristo criança, José e Maria. Maharaja Ram ajoelhou-se na frente da criança, removeu seu manto dourado e púrpura, deixando aparecer as vestes brancas que usava por baixo, e o colocou aos pés do Cristo criança. Ele pegou sua espada e a pressionou contra sua perna, quebrando a sua ponta. Ele colocou a espada sem ponta na frente da criança Deus e disse: aos teus pés, imaculados Logos, toda a autoridade. Diascalos usava uma réplica da espada sem ponta para iniciar estudantes em todos os diferentes graus dos círculos de pesquisa da verdade. Os membros dos círculos internos usam longos mantos brancos para simbolizar as vestes brancas de Ram, que se tornaram visíveis quando ele retirou seu manto real, depois que Ram quebrou a espada e a deu de presente.
Para o Cristo criança ele também falou Han Elkior, que na sua língua sânscrita significa, nós vemos Deus. Deste ponto em diante, o Maharaja Han se tornou conhecido como Han Elkior, Melchior. A Epifania, palavra grega que significa aparição da forma como é celebrada nas igrejas ocidentais, comemora as revelações de Cristo aos gentios, segundo a descrição da chegada dos três magos. As igrejas orientais celebram a Epifania, também chamada de 12ª noite, ou 12º dia, no dia 6 de janeiro. Esta é a data comumente aceita para a visita dos magos ao Cristo criança. A celebração da Epifania é muito mais antiga do que a celebração do Natal, cujo início dá-se por volta do ano 194 DC. Os três magos deram seus presentes como mencionado na Bíblia, retornaram às suas terras natais, fundaram os círculos para a pesquisa da verdade. Esta linhagem, mesmo sendo conhecida por outros nomes no passado, tem iniciado, nestes círculos, os sinceros buscadores da verdade desde aquela época. Desde então, até hoje, estes círculos têm carregado adiante os ensinamentos do cristianismo esotérico através da eras. Ótimas festas. Amor a todos. Daniel, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Nós mencionamos algo sobre nosso ser, tanto como nossa natureza divina eterna como nossa natureza humana com suas expressões temporárias nos mundos de existência. Nossa natureza divina é imortal e imutável. Ao contrário, nossa natureza humana é mortal e como uma personalidade, nós estamos constantemente mudando. Compreender a composição da nossa personalidade mortal e adquirir controle sobre ela é a terceira área de estudo para o pesquisador da verdade. Isto requer um sério exame da nossa vida como uma personalidade numa busca perseverante para encontrar a verdadeira causa de nossa confusão, dor e sofrimento. Então, usando a razão, nós nos desembaraçamos e ascendemos a escada da verdade relativa para a auto-realização. Esta nem sempre é uma tarefa fácil de se realizar, porque consequentemente nós teremos que encarar o nosso maior inimigo de todos os tempos. Astutamente nosso inimigo se esconde e nos ataca silenciosamente das sombras como um verdadeiro predador que ele é. Sua maior vantagem está na habilidade em evitar ser descoberto. Este inimigo é o nosso egoísmo pessoal autocriado. Não se engane, ele é um demônio real e presente em nossas vidas. Ele é a causa de toda a miséria, confusão e sofrimento em nossas vidas no plano material, planos psíquicos e planos noéticos inferiores. Às vezes é muito difícil descobrir e encarar este demônio, mas isto deve ser feito. O egoísmo deve ser desmantelado e exterminado completamente para abrir caminho para muito contentamento, paz e amor. Desta forma estaremos limpando e purificando nossa personalidade em preparação para sua assimilação com a alma na auto-realização. Como nós podemos encarar o inimigo como o egoísmo que está sempre se disfarçando de anjo, de luz, pelo uso diligente das chamadas chaves douradas para o reino dos céus. Estas chaves são as práticas da observação, concentração, contemplação, meditação e introspecção. A mente nos foi dada e nós podemos usá-la como razão para nos libertarmos das influências do egoísmo. Esta é a melhor e mais eficiente maneira de sair da confusão e caos. Há um outro caminho, o qual Dias Calos chamava de o chicote do destino. Cristo se referiu a este caminho com aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Cientificamente nós poderíamos chamar isto de lei da relatividade, a lei de causa e efeito. Na Índia eles chamam este caminho de Karma Yoga e os budistas falam dele em seus ensinamentos sobre Milarepa. O chicote do destino é o caminho mais difícil de todos. Aonde ele leva? Em algum momento, após longas e dolorosas experiências, nós atingimos nosso nível de tolerância de sofrimento e, querendo que ele pare, começamos a usar a razão para encontrar uma saída. Isto faz parte da mensagem na parábola do filho pródigo de Joshua. Nesta parábola, o filho recebe sua herança do pai, o rei, e a desperdiça toda. Ele termina tão pobre que ele precisa comer a comida que seria para os porcos que ele cuidava. Ele sofre tais misérias e fome e começa a utilizar a razão dizendo: quantos empregados do meu pai têm comida mais do que o suficiente e eu aqui, morrendo de fome? Eu vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e contra você. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me faça como um de seus empregados. Assim ele se levantou e foi para o seu pai. Mas enquanto ele ainda estava longe de chegar, seu pai o viu e se encheu de compaixão. Por ele correu para seu filho, lançou seus braços ao redor dele e o beijou. Em ambos os caminhos é sempre a razão que é utilizada para corrigir nossos erros e nos fazer voltar para casa, para nossa natureza divina. Parece, contudo, que a vasta maioria da humanidade prefere o lento e doloroso chicote do destino. Ainda assim, nós somos livres para escolher qualquer um dos caminhos. Obviamente é preferível usar a razão antes de receber o chicote do destino. Para os pesquisadores da verdade isto não é só preferível, mas absolutamente necessário. Ao invés de habitualmente seguir o caminho da tentativa e erro com seus propósitos vagos e becos sem saída, nós empregamos a razão. Nós começamos a pensar como uma pessoa de ação e agir como uma pessoa que pensa. Nós contemplamos e estudamos profundamente nossos propósitos e desejos antes de agir. Você deve ter ouvido que nossas ações falam mais alto que nossas palavras. Na verdade, são nossas motivações que falam mais alto que nossas ações, nossas intenções que falam mais alto que tudo. Estudar e compreender as reais motivações, intenções de um desejo nos dá força. Contemplar, logicamente, antecipadamente, os resultados, se eles forem ou não realizados, dos nossos desejos. Provê uma clara visão e entendimento. Este entendimento, então, nos dá uma grande medida de controle no curso dos eventos. Ao invés de sermos jogados para lá e para cá pelos ventos do karma como uma folha, nós começamos a ganhar autodomínio, usando as chaves douradas da observação, concentração, contemplação, meditação e introspecção para compreender nossa natureza humana. O que vamos descobrir? Nós descobrimos que nossa personalidade é composta por todos os nossos pensamentos e emoções que são os elementais em vários graus de qualidade. Portanto, a qualidade da personalidade de uma pessoa é completamente dependente da qualidade dos pensamentos e emoções que ele ou ela expressa. Uma casa é construída tijolo por tijolo, pedaço por pedaço e similarmente nossa personalidade foi construída elemental por elemental. Se você é um
Pesquisador diligente, você pode acompanhar como a maioria desses elementais foram criados por nós, ou foram aceitos por nós do nosso ambiente atual, e energizados nesta vida atual. Eles são armazenados em um compartimento da nossa subconsciência e de tempos em tempos surgem na superfície para sustentar suas existências. Mesmo que nós acompanhamos todos estes elementais, como nossos desejos, conceitos, interesses na vida, nós iremos também encontrar outros elementais, como condições pré-existentes, predisposições, talentos e inclinações. A causa deles não pode ser acompanhada nesta vida atual. Por exemplo, o talento e a habilidade de Mozart para escrever uma sinfonia aos 8 anos não podem ser atribuídos somente a aprendizado e treinamento. Eu conheço um artista muito talentoso cujas habilidades de pintura se igualam às de um mestre alemão. Um dia ele me levou até seu lar de infância, no sul rural de Indiana, para encontrar sua mãe. Nesta casa pequena de 4 cômodos, sua mãe ainda tinha alguns de seus primeiros desenhos. Seu pai havia falecido e sua mãe o criou sozinha. Eles eram pobres e não havia dinheiro para artigos de arte ou aulas de arte. A maioria de seus trabalhos eram executados na parte de trás de velhos papéis de parede. Eles eram incríveis. O trabalho daquele artista mestre, de 6 anos de idade, retratava animais em batalhas de vida e morte, tudo reproduzido de uma forma perfeita, em uma perspectiva dramática que, realmente, transmitia o poder dos eventos. Ele era tão talentoso e tão jovem que quando ele tentava introduzir seu trabalho em uma competição escolar, ou na feira municipal, ele era sempre desqualificado. Suas habilidades iam tão além de seus contemporâneos que ninguém conseguia acreditar que ele mesmo tivesse feito aqueles trabalhos. Consequentemente, ele se tornou um pintor profissional. Um dia eu pedi a ele para esculpir uma estátua complexa de pedra. Esta seria sua primeira escultura em pedra e ela saiu impecável. A expressão facial sutil, a graça da postura e toda a composição eram da qualidade de museu. E ele não tinha treinamento ou experiência em escultura em pedra nesta vida. Há tantas histórias semelhantes de prodígios infantis, manifestando seus incríveis talentos em uma inacreditável idade pequena. Você não pode explicar essas ocorrências através da hereditariedade ou de influências do ambiente. Como isso é possível? Deve haver um modo de gravar, guardar as habilidades e experiências desenvolvidas em uma vida e alguma coisa que as tornem acessíveis em vidas subsequentes. 80% da nossa personalidade é composta de elementais que podem ser acompanhados na vida presente. Os outros 20% vêm de encarnações anteriores. Estes 20% se aplicam não somente a talentos positivos, mas também a predisposições negativas. Estes 20% são o total de todas as nossas experiências em vidas passadas, destiladas e armazenadas em nossa personalidade permanente. Elas estão todas perfeitamente gravadas no átomo permanente como lições aprendidas, virtudes e lições a serem aprendidas, fraquezas. Na personalidade permanente nós temos estes 20% como um núcleo. Ao seu redor, como uma peça de roupa, estão os 80% associados com as expressões de nossa personalidade atual na presente encarnação. Estes 80% de nossa personalidade estão ativos, mas os 20% vêm até nós mais como potencialidades, as quais podem ser tanto fortalecidas como ignoradas. Nós não lembramos muita coisa dos 20%, contendo as experiências de vidas passadas porque o nosso centro de focalização está fixado em receber impressões dos 80% dentro da autoconsciência da personalidade atual. Também é a misericórdia de Deus que nos previne de lembrarmos de eventos de vidas passadas. Algumas vezes, em nossa vida atual, nós cometemos erros e se forem erros sérios podem ser difíceis de serem esquecidos, perdoados e nos deixar seguir em frente. Você pode imaginar o peso de se lembrar de todos os seus erros do passado e de todas as suas ações incorretas? É uma bênção e também uma proteção que a maioria de nós não se lembre de suas vidas passadas. Assim nós temos uma nova oportunidade de progredir, livres da lembrança de nossas transgressões passadas. Mas no momento em que nós evoluímos até o ponto onde podemos lembrar de eventos de encarnações passadas sem que sejam um obstáculo, nós, efetivamente, nos lembramos. Para cada um de nós os 80 e os 20% são diferentes. Como personalidades, cada um de nós tem a sua mistura particular de boas e más qualidades nesta encarnação e de encarnações passadas. Isto significa que não existem duas personalidades exatamente iguais. O choque e conflito destas qualidades entre as pessoas cria a sensação de separação e divisão frequentemente sentida nos relacionamentos. Mas a verdadeira realidade por trás do senso de separação temporário é que nós todos somos um dentro do ser logóico comum. Este é o fundamento da afirmação de Joshua. Aquilo que fizeres a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Uma vez Madre Teresa visitou os abandonados no abrigo da cidade de Nova York. Ela olhou para os alcoólatras, os mentalmente instáveis, os sem-teto e os desamparados. Falando sobre a unidade da humanidade, ela disse à sua audiência sofredora: quando eu olho para vocês, eu só vejo Cristo em disfarces desoladores. Uma vez em uma lição da Soa, Dascalos mencionou este ser comum se referindo à lei divina da unidade. Ele falou como Joshua. Immanuel, o Cristo nunca quebrou a lei divina da unidade ao lidar com as pessoas não. E portanto como eles se comportavam em relação a ele. Dascalos prosseguiu mostrando que quando nós reclamamos sobre, criticamos ou julgamos outros, estamos quebrando a lei da unidade. Nós nos tornamos envolvidos nas ilusões da separação. Não percebemos a realidade da nossa unidade e quebramos a lei da unidade. Quebrar as leis divinas, infalivelmente, traz uma consequência. Um bom amigo estava assistindo esta aula e quis saber mais sobre as leis divinas. Então, depois da aula, ele acompanhou Dascalos pela rua da Soa até a casa dele. Ele se aproximou dele e disse: Dascali, quais leis divinas nós estamos quebrando? Dascalos olhou para ele e simplesmente disse: todas elas. Amor a todos. Daniel, agora nós faremos um exercício. Relaxe completamente.
Relaxe todos os músculos em seu corpo, mas sinta que você está nele, com atenção, não tensão. Apenas sinta que você está no corpo. Respire profundamente e com conforto, e diga com sua mente, ser infinito, absoluto, Logos, nosso Pai, que está nos céus e em nós, em nosso ser e em nossos corpos. Tudo é teu. Nós somos teus. Nosso ser mesmo pecador é parte do teu ser. Nós estamos na tua unidade. Nós não te pedimos para nos limpar, nós te pedimos para nos ajudar a nos limparmos por amor a ti. Nós tentaremos limpar o nosso ser, nossa personalidade atual, para que ela não seja uma mancha suja no teu ser. Nos ajude a nos limparmos para que mereçamos dizer que somos um ente contigo. Respire profundamente. Você está na respiração que eu estou respirando. Você é a vida dos meus corpos, e você é a luz vida da minha personalidade. Me ajude a entendê-lo. Eu irei me limpar e você irá me limpar também para que eu não seja uma mancha em teu ser. Me inspire e me ajude a amar todos os seres humanos. Porque se você os chama de maus, miseráveis, bons ou muito bons, assim eles são em seu ser. Pai divino, tenha misericórdia sobre nós. Sinta Deus na pulsação de seu coração. Ele está presente em seus corpos. Você nunca está sozinho. Das calos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Nas lições anteriores, nós mencionamos alguma coisa sobre quem e o que nós somos. Agora vamos olhar onde nós estamos. Todos nós sabemos que temos uma existência aqui na terra, portanto, nós vamos começar por este ponto. Existência. Existência é uma condição temporária no tempo e no espaço. Tudo que existe nos domínios do tempo e do espaço tem um começo e um fim. Estes domínios da existência são chamados por juítos. Nomes: os mundos de existência, os mundos de separação, os mundos da ilusão, os mundos da dualidade e assim por diante. Tudo na existência está sob a lei fenomênica da dualidade. O dual em um e o um em sua dupla expressão. Quente e frio, alto e baixo, bem e mal, dentro e fora, etc. Todas as formas de vida em todos os mundos de existência têm a lei de dualidade trabalhando dentro delas. Nossos corpos materiais manifestam essa dualidade. Nós temos um cérebro com 2 lóbulos. Nós temos 2 olhos, 2 narinas, 2 orelhas e 2 pulmões. Nosso coração tem 2 câmaras superiores e 2 câmaras inferiores. Nosso corpo tem 2 mãos, 2 pés e assim por diante. Todas as formas de vida nestes mundos têm uma existência temporal. Além disso, enquanto estão nestes mundos, todas as formas de vida experimentam mudança constante. Quando nós nos referimos aos mundos de existência, nós não queremos dizer somente a Terra, ou nosso sistema solar, galáxia, ou até o universo material inteiro. Nós também queremos dizer o mundo psíquico, algumas vezes chamado de mundo astral, com seus 7 planos. Cada um destes 7 planos tem 7 subplanos, 49 no total. Os mundos de existência também se referem ao mundo noético com seus 7 planos. Cada um destes 7 planos noéticos também tem 7 subplanos. Estes são os 3 mundos de existência: mundo material, mundo psíquico e mundo noético. Dentro destes mundos, nosso planeta tem uma existência material bem como uma contraparte psíquica e noética, 3 estados de existência. Um esboço de similaridade pode ser mostrado com H2O, que existem 3 estados como gelo, água e vapor. É somente a taxa de vibração que determina se H2O está num estado sólido, líquido ou gasoso. Os 3 mundos de existência interpenetram-se e coexistem, juntos da mesma forma que nossos corpos material, psíquico e noético. Nossos 3 corpos são os veículos que nós usamos para habitar estes 3 mundos. É dentro destes mundos de existência que a humanidade cria seus paraísos ou infernos condicionais. Nós construímos estes paraísos ou infernos nos 3 mundos, simultaneamente, sem realmente entendermos o que nós estamos fazendo. Nós chamamos estes paraísos e infernos que nós criamos de condicionais porque nossa vida nos mundos material, psíquico e noético é uma condição resultante de nossas concepções. Dessa forma, elas não são realidades permanentes, mas conchas temporárias que nós construímos com nossos pensamentos e emoções. Nossos pensamentos e sentimentos positivos e nobres criam nossos paraísos. Da mesma forma, nossos pensamentos e sentimentos, e ambos, positivos e negativos, são o que a igreja tem chamado de purgatório. O bispo e escritor cristão do século III, Origem, e sua escola ensinaram que a duração de nosso inferno não era eterna. Antes, ela era temporária e ela era proporcional à culpa da personalidade. Origem também ensinou que as consequências experimentadas nestas condições parariam com o tempo e o resultado final seria a purificação do ser humano como uma personalidade. Nós devemos estudar nossas concepções profundamente para entendê-las, nos tornarmos livres delas e realizar a realidade do nosso eu interior. Todos os mundos de existência são feitos de mente em diferentes taxas de vibrações, desde os níveis mais refinados até os mais densos. O plano material é a vibração mais baixa da mente se manifestando como matéria sólida. Diascalos enfatizava este ponto repetidamente, dizendo: matéria é mente de forma sólida, vibrando a taxas um pouco mais altas. A mente se manifesta como substância psíquica usada na criação dos vários planos, subplanos que compõem o mundo psíquico. Como esta lei de dualidade se manifesta nos planos psíquicos, os planos psíquicos são mundos de emoções, desejos e sentimentos. A lei de dualidade aqui se manifesta como sentimentos de atração e repulsão. Sentimentos amáveis e bondosos são a atração, ao passo que sentimentos de ódio ou indiferença são a repulsão. O noético é um mundo de pensamento nos reinos da existência. Aqui a lei de dualidade ainda está trabalhando, como nossas concepções e noções. Este é o último lugar, onde nós encontramos a dualidade do bem e do mal. Além do noético, nós perdemos a experiência temporal da dualidade uma vez que
que nós entramos na unidade do ser no eterno agora. Aqui é onde nós encontramos a felicidade, que tanto procuramos nos mundos de existência à medida que entramos em estados de êxtase, bem-aventurança e beatitude, os quais não têm contrapontos. Algumas vezes em uma lição da SOA, de Ascalos qualificava o que ele iria dizer com frases do tipo: vocês não encontrarão isto em nenhum livro, e estas coisas foram escondidas do público, mas atualmente é permitido revelar mais. Isto é certamente verdadeiro sobre a informação que ele expôs sobre as dimensões. Nós todos temos uma certa compreensão do espaço dentro da terceira dimensão em termos de largura, comprimento e altura. O universo material inteiro e tudo nele são da terceira dimensão. A primeira dimensão é um ponto teórico sem largura, sem comprimento, sem altura e sem movimento. A segunda dimensão é largura, comprimento, mas sem altura e sem movimento. As duas dimensões podem dar certas representações de coisas tridimensionais, como um desenho na superfície de um papel faz. O papel tem largura, comprimento e altura, espessura, portanto ele não é bidimensional, mas tridimensional. O universo tetradimensional é o mundo psíquico com todos os seus planos e subplanos, como uma personalidade, consciente somente da nossa existência no universo tridimensional. Nós encontramos dificuldade em compreender a quarta dimensão. É semelhante ao problema da inabilidade de uma criatura bidimensional imaginar e perceber a realidade de um mundo tridimensional. Vamos imaginar esta criatura bidimensional vivendo em sua superfície plana de existência. Ela existe somente em duas dimensões e só compreende largura e comprimento, mas não altura. Ela não tem nenhum ponto de referência que ajudará a compreender a altura. Agora, o que esta criatura bidimensional poderia entender sobre um ser tridimensional mesmo que ele ficasse ao lado dela, em seu mundo plano? Literalmente nada. Ela simplesmente não pode compreender este ser tridimensional com seus meios bidimensionais. Isto é similar ao nosso problema em perceber e compreender a quarta dimensão ou os seres que vivem nela. Enquanto nós usarmos somente nossos sentidos tridimensionais, nós só podemos perceber o universo tridimensional. Na quarta dimensão, a experiência de espaço é substituída pela experiência de lugar. Lugar aqui é determinado por taxas de vibrações. Na terceira dimensão, dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Na quarta dimensão, muitos objetos podem existir no mesmo lugar sem se misturar. O fenômeno tridimensional mais próximo disto seriam as transmissões de TV. Como nós sabemos, diferentes estações de televisão transmitem programas diferentes que estão todos ao nosso redor. Todos os programas existem simultaneamente em nossa sala de estar sem se misturar. Isto é porque eles são transmitidos em diferentes frequências, diferentes taxas de vibrações. Nós podemos sintonizar nossa televisão para receber um programa e não os outros que coexistem no mesmo local. Algo semelhante ocorre na quarta dimensão e nós experimentamos diferentes lugares pela nossa sintonização com eles. As práticas esotéricas do nosso sistema nos ensinam como aumentar ou diminuir nossas vibrações, sintonizar frequências diferentes. Estes exercícios nos proporcionam os meios para um movimento consciente dentro dos universos de maiores dimensões. Os três mundos de existência são mundos de formas vivas. O mundo noético pentadimensional é onde as leis, causas, princípios e ideias do estado noético são, primeiramente, expressos como formas. As formas sobre a Terra são apenas reflexos das formas encontradas nos planos noéticos. Para que alguma coisa exista na terceira ou quarta dimensão, ela deve ter uma contraparte na quinta dimensão. Cada forma que existe no universo material existe nos planos psíquicos e nos planos noéticos. A variação de luminosidade da luz divina é a mais evidente. Diferença entre os vários planos e subplanos da quarta e quinta dimensões. Até nos mais baixos subplanos há alguma luz. Diferente da Terra, em todos estes planos a luz emana de cada partícula de substância psíquica e supersubstância noética que compõem estes mundos. Essa luz nos dá uma sensação de satisfação e bem-estar. Quanto mais luz, maior a satisfação. Na Terra, nossos corpos ocupam espaço e se movem, principalmente sobre sua superfície. Leis como a gravidade, coesão e fricção governam nosso movimento no universo material tridimensional. Outras leis governam nosso movimento no universo tetradimensional. Novamente, espaço não existe nas quarta e quinta dimensões. É uma questão de lugar. Nestes universos, nós nos movemos de um lugar para outro. É nossa vibração, que automaticamente nos coloca no subplano com o qual nós vibramos em harmonia. Nós somos livres para nos movermos dentro dos vários planos e subplanos que correspondem à nossa própria vibração, mas nunca além delas. Nos mundos psíquicos, nossa vibração corresponde à qualidade de nossas emoções. Os planos psíquicos tetradimensionais são um mundo de vibração que dá sensação de sentimentos e emoções. Portanto, se nós sentirmos ódio, cólera, crueldade e outras emoções baixas, isto irá limitar nosso movimento dentro dos subplanos inferiores dos mundos psíquicos. O trabalho de um pesquisador da verdade é controlar suas emoções, noeticamente com a razão. Uma vez que consiga, todos os níveis dos planos psíquicos estão abertos e disponíveis para ele. O pesquisador fica, então, livre para ir para qualquer plano ou subplano que ele escolha para estudar e ajudar. Durante uma experiência fora do corpo ou após a morte do corpo material, o nível em que nós nos encontramos nos planos psíquicos é completamente dependente da qualidade das emoções que nós tivermos expressado na Terra. Nos planos noéticos, o senso de tempo é muito diferente daquele que nós entendemos na Terra com calendários, relógios. Ainda assim, nós percebemos uma sucessão de eventos e impressões. Esta sucessão nos dá algum senso de sequência no tempo. Os mundos de existência são reinos de condição e percepção, mas não são a realidade final. Conforme avançamos, nós penetramos, através das percepções destes mundos, na realidade que os gerou. Nós cruzamos o limiar do eterno agora e entramos nos estados do ser. Amor a todos. Daniel, agora nós faremos uma meditação. Relaxe completamente o corpo material. Vocês podem ser os mestres desse corpo mesmo como uma personalidade, porque em natureza vocês são deuses. Esqueçam o modo como vocês estão vivendo se não for sóbrio e inteligente. Em natureza vocês são deuses. Agora vocês podem ser mestres de seus corpos materiais.
tenham certeza de que os arcanjos, sagrados, os criadores, os construtores dentro deles, não se sentem ofendidos. Eles se alegram ao ver vocês se desenvolvendo. Sinta que você está completamente relaxado. Acredite, o seu corpo está sob os bons cuidados do Logos e dos arcanjos. A todo momento eles tentam reparar os danos causados por você e pelo seu modo de viver. Respire profundamente e sinta o que eu sou, quem eu sou. Se você é uma mulher, sua atenção estará na mulher. Se você é um homem, no homem, na sua forma material humana. Mas isto não é você. Você está mudando. Tente encontrar seu seu ser agora, o coração da sua personalidade e não o resto dos corpos da sua personalidade. Você é você. Tente entender o que você é, não quem você é. Quem é muito material, está no mundo da existência. O que você é Deus, contudo você tem uma forma. Você manterá essa forma, ela é sua. O Pai infinito permitiu que você, como um espírito alma, criasse essa forma para que você a utilizasse e possa utilizar sempre na eternidade, o que significa a sua forma humana. Coloque uma pergunta para você mesmo. O que eu sou como vida? Como um ser vivo. O que eu sou? Como vida, como um ser vivo. E o que eu sou agora? Como um ser humano, um homem ou uma mulher. Eu sou Jorge. Eu sou Helena. Tire fora o Jorge ou a Helena e encontre a realidade. Eu sou. O eu é a realidade e o sou significa existir. Ser é a realidade e existir é a expressão do seu eu. Se concentre no eu. Se concentre no seu eu divino, não humano, vida eterna, espiritual, alma, ego. Acalme cada pensamento. Você não é sua mente. A mente, como seu pensamento, é um instrumento para você usar. Acalme cada emoção. Você não é as emoções. Emoções estão mudando a toda hora. Você não é seus interesses. Os interesses estão mudando a todo momento. Esqueça seu corpo, contudo se concentre sentindo que você está dentro deste corpo. Material. Já é suficiente. Das calos.